ser muito imagem, né? Uhum, é verdade. Mas a minha trajetória. Sim, Então, eu te sim. agradeço, pelo convite. Eu espero poder ajudar as pessoas com minha experiência, vamos dizer assim. Tá tendo um atraso aqui, um delay. Eu não sei se é da conexão. Você tá me ouvindo, Sil? Agora eu não estou mais. Pessoal, tá me ouvindo? Eu agora estou te ouvindo. Agora, eu tirei a conexão do Wi-Fi, porque eu acho que o Wi-Fi tá um pouquinho lento agora, não sei por quê, mas agora acho que tá dando tudo certo. Então, se eu gostaria que você se apresentasse um pouco pra gente, contasse qual que é a sua trajetória profissional até os dias de hoje. Tá, então eu sou, como você disse, né? Eu sou consultora de imagem. Na realidade, eu sou publicitária de formação. Trabalhei Uhum, 15 anos em agência de propaganda, na maior agência do Brasil. E aí, num momento da minha vida, resolvi mudar tudo, empreender. Eu resolvi, até porque eu já uhum, tinha cumprido, né, uma parte do meu propósito, que era trabalhar com propaganda. E depois de ter construído tantas marcas empresariais, eu resolvi aplicar toda esse uhum. minha expertise, construindo marcas pessoais através da consultoria de imagem. E aí eu Entendi, comecei a Dress Code. Então, a Dress entendi. Code é uma empresa que tem 20 anos, Uhum, e eu auxilio, né, assessoro pessoas e empresas na sua comunicação não verbal através da aparência. entendi. Então, esse é o meu trabalho. E você dá consultorias também individuais ou hoje você dá só os cursos? Não, hoje, não, ainda faço, atendo clientes antigos, às vezes alguns Uhum. novos, em função, enfim, de uma indicação. Nesse momento atual, estamos atendendo tudo, né? Aham. Porque é um momento diferenciado. Mas sim, Sim. eu atendo algumas pessoas. Mas hoje eu estou mais focada em formar consultores, né? E atendo o mundo corporativo também. Uhum. Falando sobre dress code, sobre Entendi. comportamento, Inclusive, sobre. sim. Fala. Inclusive, eu fiz o curso de consultoria de imagem com a Silvana na Dress Code. É sensacional. Eu posso dizer que é um marco, assim, é um divisor de águas. Eu me tornei uma pessoa muito mais crítica, mais exigente e também soube, assim, a visão que eu tenho hoje da vestimenta, da coloração pessoal, porque às vezes a gente vê uma pessoa, assim, com um tom de tecido ou mesmo de maquiagem, pensa, nossa, que bonito esse batom. E aí você compra o mesmo batom e não fica bonito em você. E existe toda uma Isso. questão importante sobre a coloração pessoal. Então, assim, para quem gosta desse assunto, quer empreender nessa área, vale muito a pena. E Sil, me diz uma coisa, Fala. quando você decidiu criar a Dress Code, você teve alguma dificuldade? Você abriu empresa de cara? Como que foi? Eu vinha do mercado corporativo, né? Então, e sempre Uhum. atendendo grandes empresas. Então, eu tinha muito estruturado dentro de mim uma linguagem, um agir empresarial. Então, nesse ponto, nem me passou Uhum. pela cabeça começar de uma forma mais amadora, vamos dizer assim. Então, eu já abri empresa, logotipo, Entendi. plano de negócio, enfim, fiz tudo como deveria ser feito e como eu ainda aconselho e acho que as pessoas que realmente querem empreender têm que fazer. Eu acho que você tem que estudar muito Sim. antes, planejar, mas assim, é isso que eu Uhum. quero fazer, tem que fazer direito, né? E é isso que as Sim. pessoas estão esquecendo um pouco. Eu vejo muito nos meus Uhum. cursos, não basta você ser tecnicamente perfeito na formação que você tem, ou seja, no que você quer fazer. Vamos supor, quero fazer bolos para vender. Eu posso fazer o melhor Uhum. bolo do mundo, né? Se eu não Sim. entendo, se eu não souber gerir um negócio, né? Se eu não tiver um Uhum. planejamento, uma estratégia de negócio, isso o bolo pode ser maravilhoso, o negócio não vai dar Sim. certo. E é isso que eu acho que as pessoas estão esquecendo ou confundindo e saem Uhum. empreendendo sem ter feito
o planejamento disso antes. Eu acho que isso é fundamental para Sim. você ser um empreendedor. Eu fiz, né? Então, essa foi a primeira coisa Aham. que eu fiz. Eu entrei como gente grande, sempre assim, no sentido de sempre trabalhei sozinha, mas com empresa, logo, empresa aberta, Uhum. caixa, mesmo porque eu digo que eu trabalhei durante acho que uns 4 anos, mais ou menos, né? Que quem me sustentava era o meu fundo de garantia, né? Porque eu estava começando um Olha, negócio novo no Brasil. Eu não tinha entrada para me entendi. sustentar do meu próprio negócio. Outros Aham. tempos, né? Hoje não Sim, sei se eu com esperaria certeza. tanto, mas eu Uhum. demorei uns 4 anos realmente investindo no que eu queria fazer, porque eu acreditava muito, né? Eu tinha esse expertise e queria fazer isso e acreditava que era uma coisa de futuro. Como foi, Entendi. né? Estou há 20 anos Sim, fazendo isso. sim. Então, o seu primeiro conselho para quem quer empreender é que a pessoa tenha um planejamento para isso. Invista em Sim, cursos, invista em conhecimento, em técnica, mas e também prepare a sua empresa com site, logo, um plano de negócios, pensem isso. nos concorrentes, tudo isso. Sem dúvida, sem dúvida. Pense nos concorrentes sem acompanhe o concorrente, mas não vire escravo, né, daquela, porque muitas vezes não, eles acabam, enfim, acabando com seus sonhos. Então é importante você acompanhar a Uhum. concorrência, mas não deixar o que Sim, você tem como propósito atrapalhar, né? Ainda mais entendi. hoje em tempos de redes sociais, né? Em tempos de redes Sim. sociais, muitas vezes acompanhar a concorrência te dá uma certa ansiedade, né? Só que a gente tem Aham. que lembrar sempre que nem tudo que a gente vê é real, né? Com certeza. Eu falo que eu sou da época que a gente, para construir alguma coisa, era tijolo em cima de tijolo. E você tinha que Aham. realmente fazer, realizar, né? E Sim. muitas vezes hoje, nesse mundo das redes sociais e do Instagram, às vezes a gente se intimida ou fica mais inseguro porque vê um concorrente ou alguém fazendo alguma coisa próxima da gente com milhares de seguidores. E o que essa pessoa fez? Nada, na realidade, ela não realizou nada. Então, não se Com certeza. intimidem por Sim. esse tipo de atitude, porque ainda o modelo de negócio ele é mais ágil, ele é diferente, ele é mais moderno, ele é mais tecnológico, Uhum. mas ele é o mesmo. Eu preciso me Sim. organizar, eu preciso saber aonde eu quero ir. Não sei onde eu vou, eu não Uhum. consigo realizar nada, tá? Então isso eu acho super Traçar importante. metas, ter objetivos Sem claros, objetivos específicos. metas e metas que você consiga Uhum. cumprir, porque senão é só frustração. Sim, eu Então, eu imagino. sempre falo que você tem que ter metas a curto, médio e longo prazo. Aham. Né? Então, curto prazo, a gente está falando aí de 2, 3 meses, né? O que você precisa fazer, às vezes, para planejar ou alguma coisa do próprio negócio. Médio prazo, né? Nós estamos falando aí de 1 ano e Sim. meio, e longo prazo. Então, eu tenho que saber Uhum. ter metas para essas 3 etapas, para essas 3 fases. É fundamental. Sim, Uma coisa eu que eu imagino. acho, Fê, que desses Ah, novos tempos para quem quer ser empreendedor, eu vejo assim como duas dificuldades grandes. A primeira é para quem é empreendedor no Brasil, a uhum. instabilidade, né? Porque a gente Sim, está falando muito de planejamento. com Então, certeza. essa instabilidade que você nunca sabe o que vai acontecer. Às vezes é na economia, às vezes é na política, né? Então, Sim. isso gera, realmente é muito difícil você ser um empreendedor, porque você planeja em cima não de um alicerce. Então, você não dá para fazer coisas muito Uhum. a longo prazo. E quando a gente achou que não Sim. tinha mais o que se preocupar, agora tem o vírus, né? Quer dizer, que é uma novidade para É, todo mundo, que gera essa instabilidade. verdade. E a outra Sim. coisa que eu percebo muito dos tempos de hoje, né, que é uma coisa a considerar quando você estiver empreendendo, e o tempo inteiro ficar se olhando isso, é que os comportamentos estão Uhum. mudando muito rápido. E Sim, qualquer negócio que você tiver está ligado ao comportamento de um consumidor, seja ele de com serviço, de certeza. produto. Então, assim, Uhum. esses comportamentos mudam
com muita rapidez, numa velocidade que antigamente não existia. Então, Eu a gente tem que imagino. estar sempre atento a isso. E é uma Sim. dificuldade para o empreendedor, porque às vezes a gente não tem uma estrutura, por exemplo, vou dar o exemplo do que está acontecendo agora. Temos que fazer coisas Aham. virtuais. Algumas pessoas têm estrutura e conseguem colocar um curso, um serviço, porque tem uma equipe em um dia, né? Para quem é empreendedor ou para quem é um prestador de Rápido. serviço, não consegue fazer isso na mesma rapidez ou na mesma Não. qualidade, né? Então, às Sim. vezes vira uma dificuldade, porque você vai perder mais É tempo, verdade. né, para se organizar. Então, eu acho que esses dois fatores fazem muito mais desafiador você ser empreendedor hoje, né? A Aham. instabilidade e e correr atrás desses modismos ou dessa mudança de comportamento muito rápido. Sim, a gente tem que manter a essência, mas se adaptar ao momento. Sim, sim, sem dúvida. E eu acho que E, né, agora. Fala. Pode, pode, pode. pode falar. Não, 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 eu só ia completar isso, mas vamos em frente. Pode complementar, Sil. Não, não, já até perdi o que era. Então, você comentou sobre o coronavírus agora, que é uma crise que a gente está enfrentando, ninguém sabe muito o que vai acontecer no dia de amanhã, e muitas pessoas estão desesperadas com essa situação. Tem muita gente querendo empreender para até se livrar de outras situações e outras com medo de continuar empreendendo, meio perdidas. E eu sei que Certo. você, na sua trajetória, passou já por 3 crises e essa é a 4ª crise que você enfrenta. Quarta. E Isso. o que que você conta pra gente? A primeira crise que você enfrentou, quando que foi? Foi 2001, depois 2001. 2001, 2008, depois teve outros, teve crise mundial, teve crise local, Uhum. 2015, né, foi uma crise local, as Sim, outras mundiais que afetavam a gente. Mas assim, a primeira diferença é que um empreendedor ele não tem uma entrada fixa, ele tem uma entrada flutuante, não, né? sim. Então, é muito importante a gente entender isso. E às vezes, Uhum. independentemente de crise, muitas pessoas que vêm da área corporativa, né, e começam a ser o próprio dono do seu negócio, esquecem desse detalhe. E aí, na Sim, primeira falta, e com muito sonho, muita expectativa, na primeira falta de entrada é o pânico total, né? com certeza. Então, a primeira coisa que eu aprendi a trabalhar sempre com 3 cenários. Eu falo que é luz verde, amarela e vermelha, né? Uhum. Independentemente de crise. Então, eu acho que você tem que ter uma reserva financeira para sobreviver. Não só às Sim, crises, mas também sobreviver a épocas que não tem cliente por algum motivo, férias, enfim, claro. tem mil motivos que fazem você não ter entrada, né? Dependendo do Então, negócio, tem negócio que rende muito nas férias e tem negócio que rende nada nas férias. nada. Então é Então, importante me preparar. sim, se adaptar para você ter uma folga, um respiro. Eu, Silvana, pessoalmente, trabalho com 3 meses. 3 meses no cenário vermelho, né? Então, com Entendi. 3 meses, eu tendo gastos no meu cenário vermelho, eu consigo me manter por 3 meses. Quando eu Uhum. estou, por exemplo, num cenário verde, ou seja, muita entrada, tudo correndo muito bem, é neste momento que eu aproveito para fazer 2 coisas. A reserva financeira, É. que eu tenho os valores determinados, então eu sempre olho. Uhum. E a segunda coisa que eu acho extremamente importante é você ter uma reserva para o seu negócio. Ah, Por exemplo, nesse momento agora, se eu precisar implementar alguma coisa no negócio, desde comprar um aparelho online, desde comprar, uhum. enfim, pacotes da internet, seja o que for, aí depende do tamanho do negócio, você tem aquela reserva para implementar o seu negócio anualmente. Normalmente eu trabalho com valores de 5% do faturamento. 5% para Entendi. reserva e 5% para essa implementação do negócio. Que Uhum. pode Que pode ser um ser curso, usar por exemplo, o que um curso for. de Depende, se você é prestadora de atualização, um serviço, material. sim, material, não sei no que você vai investir.
Porque é muito importante a gente entender que a gente tem, apesar do negócio ser novo, ele vai exigir que ele seja atualizado, implementado, ou se você quer crescer muito rapidamente. Então, se você não tiver essa reserva, você fica, de novo, atrelado ao cliente, à entrada, que pode aparecer ou não. Então, quando a gente tem essa tranquilidade, né, porque isso já está planejado, você pensa melhor e consegue cumprir melhor as etapas do seu planejamento e das suas metas futuras. Né? Então, eu acho que é uma outra coisa importante para quem é empreendedor, disciplina. Se você não tiver disciplina, se você não tiver disciplina, às vezes é aquele também... mês que a pessoa fatura muito bem, fica super feliz, vamos gasta, viajar, sai, dá presente para todo mundo, compra bolsa nova. E aí, isso pode ser um grande problema, é um tiro no pé. Tira primeiro aquilo que está planejado. No meu caso, 5% e os 5%, e depois lógico, o resto, né? Afinal, estou num cenário verde, eu não sei quando eu vou poder entrar nos outros, né? Então, eu acho que... Eu sempre trabalho com esses três, e tenho mesmo, o verde, o vermelho e o amarelo. Então, isso vai sempre... E cada um tem que estabelecer preparada. e as metas. Isso. Então, eu acho que ter tranquilidade é importante. Quando você passou pela primeira crise, você já pensava... Quando você passou pela primeira crise, em 2001, você já tinha esse planejamento ou isso você aprendeu no decorrer da sua experiência? Não, eu aprendi. Por isso que eu estou dividindo com vocês. Muita gente que está desesperado hoje, né, tem que entender que, assim, que você aprende. A gente nunca... Duas notícias boas. Primeiro, você não passa nunca por nenhuma crise, seja emocional, de política, ou o que for, ou econômica, sem sair diferente. Lógico. Tá? Mais maduro, mais experiente. Isso é fato. Então, assim, é o lado bom da história. Sim. 2, essa crise específica tem um outro lado positivo, que eu sei que vai acabar. Em 3 meses, se Deus quiser. 4... Vai acabar. A gente não sabe o tempo, mas uma hora vai. Vai porque está se provando. A gente tem outros espelhos para se mirar aí e ver que vai acabar. Claro, então, assim, o corona vai acabar e aí o tempo que cada país vai demorar para se recuperar, aí depende de outros fatores. Eu acredito que a gente se recupera, mas, sei lá, no máximo em 6 meses, né? Então, mas isso é bom, porque é diferente, por exemplo, em 2001, você não sabia o que ia acontecer. Ou outras, né? Com 2015, certeza. Vamos aqui mais perto, que talvez 2000 fica um pouco longe para os seguidores. Mas essa crise, que foi uma crise local, que a gente acabou de passar, né? 2014, 15, 16. Verdade. A gente não sabia o que ia acontecer. Então assim a gente trabalhava. Se acontecer isso, vai... mas você não sabia. Essa não, essa tem começo, meio e fim. E isso é ótimo, né? Com certeza. Porque gera menos angústia. E ótimo também para se planejar, tá? Eu acho que é importante. O que é importante, eu acho que nessa crise que a gente está passando, especificamente nessa e em outras, é você rever, aí esquecendo esse plano financeiro, que é isso que eu falei, da gente ter as reservas, mas a gente olhando economicamente para o nosso próprio negócio ou mercadologicamente para o próprio negócio, a gente precisa ver 2 momentos. O primeiro é, o que eu posso fazer agora para sobreviver 3 meses? Tá? Então, esse é um ponto. Pensar a curto prazo. Agora, Então, assim, estou tranquila financeiramente? Então eu vou produzir conteúdo, vou me aprimorar, vou estudar, vou ficar nas redes sociais provendo alguma coisa para eu não cair no esquecimento, vou trabalhar a minha marca, tá? Entendi. Para ter mais visibilidade. Visibilidade. Putz, não tenho essa reserva financeira, então eu tenho que gerar entrada. O que eu vou fazer? Então eu vou ter que reinventar o meu negócio, né? E estou vendo várias pessoas fazendo isso, né? Pega os personal trainers, estão dando aula online, né?
Sim. pega alguns prestadores de serviço, estão indo na casa das pessoas, pega a parte toda Uhum. alimentícia, está fazendo entrega, enfim. Cada Sim. um criando um mecanismo, né, para sobreviver neste momento, ou seja, para gerar entrada nesse momento. Se Uhum. isso vai perdurar depois ou não, é que Não vem, se na minha sabe. opinião, a terceira e acho que talvez a mais importante. Uhum. Como encarar o mercado após a crise? No sentido, vamos pegar o exemplo dos personagens. Eles estão dando aula online. Será que isso é uma Sim. coisa que funcionou tão bem que, de repente, eu vou mudar o meu negócio, vou incorporar isso no meu dia a dia, né? E para aí é É legal o verdade. planejamento, por exemplo, no que se refere, eu estou vendo muita coisa da precificação, né? As pessoas abaixando, Sim. que assim, eu cobro 100%. Ah, eu vou dar Uhum. 80% de desconto. Não é legal para a imagem Não. da tua marca, não é bom, Com certeza. certo? Você desvaloriza totalmente. Você cobra R$ 100, aí você vai cobrar 20. Não... 20. Até a gente Então, até quer dizer, estranha, né? Nossa, mas era 100, agora exatamente. 20? Isso. Então é importante que medidas que vocês tomem hoje, seja de desconto, seja de, às vezes, ajudar, de facilitar, enfim, para Uhum. saber que depois que passar a crise, né, você tem que voltar como era antes. Ou Sim, senão as pessoas se acostumam com esse patamar. Então com aí você não certeza. consegue reverter isso. Então, precificar acho que é uma coisa importantíssima nos negócios e que eu estou vendo Uhum. muitas pessoas fazendo no impulso. Sim. Planeja. Por isso que eu falei, tranquilidade faz pensar É no o negócio. desespero. No desespero, as pessoas estão agindo de uma forma que não é a melhor. Não, não é a melhor. Então, eu acho importante isso, você saber o que vai fazer depois também. Então, algumas Sim. coisas eu estou vendo, por exemplo, pessoas que estão fazendo muita reunião online, virtual, videoconferência, as grandes empresas, né? Já ouço, já ouço, Sim. né, pessoas dizendo, puxa, eu acho que a gente tem que incorporar o home office uma vez por semana, porque Sim. olha como é Já ouvi produtivo, isso olha também. como está funcionando. É Então, são verdade. coisas que vêm com a crise e vai mudar o comportamento corporativo ou do seu negócio, né? O cliente Certamente. que começou a receber coisas em casa que não recebia antes. Por que ele não Uhum. vai querer? Ele vai querer continuando. Lógico. Então assim, eu acho que a terceira coisa mais importante, né? Então a gente tem a parte financeira, a gente tem a Uhum. parte do negócio que eu vou fazer hoje para emergência, Sim. mas o que eu vou fazer depois da crise, né? Depois. Então, é fazer Fundamental. esse balanço. Isso aqui eu vou incorporar, isso aqui eu vou precificar de novo, isso Uhum. não, enfim. Eu acho que esse balanço é fundamental. E outra, o comportamento das pessoas vai mudar, eu não Com tenho a menor certeza. dúvida. Eu imagino. Eu imagino. Vai Então, ser completamente diferente. a gente tem que readaptar os negócios, com certeza. Uhum. Sim. Sim, eu imagino. E, Silvana, eu sei que você ampliou os seus negócios para outro país. Conta um pouquinho para a Isso. gente dessa experiência. Então, eu comecei, é um planejamento, é um projeto de vida, né? Que em 2 anos eu estou fazendo essa transição e eu estou no meio do projeto, ou seja, um ano já se passou, foram coisas que eu fiz e ainda tem mais um para eu Sim. terminar essa mudança ou abrir a empresa lá, né? A coisa mais importante quando você escolhe, né, no meu caso, eu estou mudando de país. Então, eu Uhum. tive a preocupação de entender qual é a cultura local. Eu acho que é Ah. fundamental você entender e como você pode contribuir nesse local E com o seu você negócio. achou que mudou muito? É muito diferente da nossa cultura? Muito, muito. Então, por exemplo, no caso o idioma é português, no nosso caso, Uhum. mas imagina uma pessoa que está, né? Então, assim, a parte, e isso você melhor do que ninguém pode ajudar a gente, a comunicação é fundamental, né? Sim. Para você, enfim, a comunicação, desde a sua propaganda até a comunicação nas reuniões, enfim, a Uhum. comunicação é realmente fundamental para você abrir um negócio fora do país. No caso, apesar de eu estar falando o mesmo idioma,
a forma do português é diferente do brasileiro. Inclusive, a forma do raciocínio é diferente. Então, assim, no começo, você tem que entender como eles funcionam. Não há... A pessoa que quer estabelecer um negócio fora do seu país e que não entender a cultura, a comunicação, o ritmo, os tempos, né? Nossa, nós moramos em São sim. Paulo. Aqui, assim, a gente usa o WhatsApp. Um e-mail a gente responde em 48 horas no máximo. Se você imagina que E olhe lá, os lá, né? e-mails... E olhe lá. Que tudo bem, o ritmo lá é outro. Então, tudo isso eu aprendi o quê? Observando. E não adianta você querer Entendi. mudar ou abrir um negócio em outro país querendo levar o que você acredita. Né? O jeito que você mora, o jeito que você vive, o jeito que você trabalha. Você tem Então que você se teve que adequar adaptar toda a sua gestão tudo, para tudo, Portugal, porque é tudo. completamente diferente. Diferente, apesar de ser tão próximo, é tão diferente. A Entendi. comunicação deles, eles são muito mais formais, Ah, eles são muito mais cerimoniosos. aham. A outra coisa que para mim foi bem difícil, os preços. Né? Eu tive que baixar os meus preços. Esquece a parte da transformação de moeda, né? De Sim, câmbio. sim. O mercado lá é muito menos consumista e paga muito Olha, menos, tanto para uma prestação de serviço como os salários nas grandes empresas. Né? E entendi. nós estamos falando assim de, se fosse 50% estava ótimo, é um pouco abaixo disso ainda. Então, Nossa, bastante. Mas a qualidade de vida, o custo de vida, ele também é mais baixo. o custo de vida em algumas coisas sim, porque na realidade, o custo de vida aí, não acredito que só em Portugal, mas né, outras experiências que eu tive, porque você precisa consumir menos. Então você tem muita coisa gratuita, né, quando a gente fala qualidade de vida eu não preciso ter isso e tanta coisa para ser feliz, entendeu? Por quê? Porque eu tenho Sim, parque, porque entendi. eu posso sair na rua, porque eu tenho outras coisas, né, que me deixam tranquilos e felizes sem eu precisar consumir, que é uma Aham. mentalidade muito europeia, né? Sim, sim. Inclusive Portugal. Então, isso é uma coisa que faz baixar teu custo de vida. Segundo, a segurança, né? Então, os Com certeza. condomínios, toda essa parte de condomínio, de gastos que a gente tem, seguro de carro, não precisa ter carro, você tem transporte público. Então, você consegue viver muito bem, Uhum. cortando um monte de coisa que a gente gasta aqui. Que a gente precisa ter isso para ter uma Entendi. qualidade de vida médio. Segurança, transporte, né? Isso custa para a gente muito. E saúde, Muito, né? E saúde, lógico. os planos de saúde e tal, que lá você tem uma saúde pública super maravilhosa, assim, sem luxo, mas super Aham. eficiente, entendeu? Então, Eu acho que se a imagino. gente cortar da nossa vida aqui esses três custos, já cai bastante. Então, eu acho que Aham. em função disso, a gente pode dizer que o custo de vida é mais barato, sim, porque a gente E você corta teve que isso. rever, então, todo o seu negócio para você Estou revendo. iniciar, está Ele, revendo. Esse um ano para você Ele não deu finalizar esse certo projeto. ainda. Ele não deu certo Entendi, ainda. E entendi. uma outra coisa que eu fiz para me ajudar nisso, né? Eu procurei no mercado quem faz o que eu faço aqui, Aham. né? Quem são meus concorrentes? Procurei parcerias, né? Graças a Deus deu certo, então eu consegui. Sim. Mas você tem que Que entender se o que bom. você vai oferecer lá tem público, porque de repente eu posso oferecer um negócio que não tem Aham. demanda para aquela cultura, né? Claro. Aí não vale a Então, pena. não, então assim, eu fiz todas essas análises para investir lá. E é um investimento. Da onde veio o investimento? Que eu juntei naqueles planos que eu falei, Ah, os para cinco por você poder cento. os 5%, novos investimentos. Olha que Então, legal. porque lá eu vou ter que eu não, aqui eu sou referência em consultoria de imagem, lá ninguém me Sim, conhece. Então, entendi. tenho que contratar assessor de imprensa, agência, enfim, Ah, eu estou começando de novo, né? aham. Eu sou uma empreendedora lá, como eu já comecei aqui.
Então, é a mesma coisa. E nada garante que vai dar certo também. Eu Claro. acho que vai, mas vamos ver. Vai! Daqui a um tempo a gente vai marcar uma outra live para contar os negócios em Portugal. Se deram certo. De lá, As espero que experiências seja de de erros lá. e acertos. Com certeza. De lá, isso mesmo, bem longe. É. Ô, Silvana, então, se a gente fosse resumir em 3 grandes dicas para quem quer empreender e está perdido nesse momento de crise, não fez a reserva, o que fazer? Então, se você não fez a reserva, proteja seu caixa. Como? Usa a linha de crédito, posterga imposto, renegocia fornecedor, enfim. Isso é uma coisa. Você não fez caixa, você precisa diminuir a despesa, né? Então, eu acho que Mas eu posso, ficar no atento final aí, dessa crise, pensando no pós-crise, já me planejar para o futuro de uma forma diferente. Não agir como eu estava agindo até agora. Ah, sim, mas as 3 dicas agora para sair dessa crise, se você não fez a reserva financeira, você tem que fazer alguma coisa, porque é uma questão de sobrevivência, né? Claro. Então, preservar o caixa é fundamental. Como? Assim, né? Então, são medidas que está todo mundo fazendo. Então, as 3 seria a financeira, e no caso aqui, se eu não tenho reserva, eu tenho que preservar meu caixa. 2, Sim. entender qual é, readaptar o meu negócio para atender o momento, Sim. seja o que for. Vou fazer entrega, então é uma ação pontual, né? Vou fazer um preço especial, né? Então, e deixar isso bem claro, que eu estou fazendo um preço especial para a crise, ou vou mudar a minha forma de pagamento. Então, por exemplo, eu estou lançando para maio, por exemplo, eu estou lançando um preço especial para os meus cursos. Mas está lá, Entendi. condição especial pós-crise, vamos dizer assim. Ou seja, eu não alterei meu preço, Sim. mas parcelei em mais vezes. Tá? Porque entendo que as pessoas não vão estar. Então, é uma forma. Parcerias, são coisas, tudo que você pode fazer imediatamente. Nesse Um ajudando o momento, outro, sim. nesse momento, que não tem nada a ver com o pós, né? Tentar fazer online alguma coisa, tentar entregar, se for o caso, tentar fazer um negócio à parte, como tem muitas fábricas hoje que estão fazendo, que eram confecção, estão vendendo máscara. Eu tenho a empresa do meu genro que faz coisas eletrônicas, está fazendo uma peça para respirador, enfim. O que eu posso fazer Olha que que é legal. necessário hoje, né? Então, essa é a pergunta. Sim. Tem alguma coisa que eu posso fazer dentro do meu negócio que ajude o outro, que eu possa vender? Né? Então, eu acho que é uma coisa pontual. E aproveitar para se atualizar, eu acho que é fundamental, porque a gente o Claro. tempo inteiro fala que não tem tempo. Então, essa é a hora. É verdade. Curso, leitura, Sim. né? Se atualizar. Tirar aqueles projetos da projetos gaveta, que estavam engavetados. Sim. engavetados, né? Então, assim, não gera entrada, mas gera um bem-estar enorme, né? Uma Com sensação certeza. boa. E depois, eu acho que por último, é você rever o que vai ser o seu negócio pós-crise, né? Como é que você vai se organizar para isso, né? Então, eu acho que as 3 dicas principais são essas. E assim, E até as dicas, volto elas podem ser aproveitadas por ambos, tanto as pessoas que estão empreendendo e que estão perdidas sem dinheiro, quanto aquelas que têm uma reserva e que também não sabem o que fazer nesse momento, que você comentou, de trabalhar um pouco mais a marca, a visibilidade, adaptar o negócio para esse momento e investir em outras coisas, como você comentou, cursos, outros Com projetos. certeza. Se aprimorar, né? Eu acho que um negócio Sim. dentro do seu negócio é ótimo, né? Aprimorar uma técnica, então vai ler alguma coisa, fazer um curso, se aprimorar. Eu acho que é o momento de se aprimorar. Eu acho super importante, porque a gente sempre reclama que não Perfeito. tem tempo, né? Além Sempre. Agora é o momento. Se não for agora... exatamente. Porque depois que acabar a crise, a gente vai ter que correr atrás de outras coisas.
Com certeza, já se adaptando e mudando completamente o nosso foco, o nosso cenário. E, Silvânia, eu quero aproveitar a sua presença aqui, não é o nosso foco principal falar sobre isso, mas não dá para não falar. Nós estamos em tempos de home office. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente, primeiro, a sua experiência em home office. Como você está lidando com isso? Se está sendo difícil, se está sendo tranquilo para você? E depois que você complementasse dizendo sobre o dress code, a vestimenta para home office, porque eu sei de um monte de gente que pensa assim, mas eu faço as mesmas coisas, faço da cama mesmo, de pijama, no meu notebook no colo, e dá tudo certo. É assim que funciona? No meu olhar, não. Né? Não é assim que funciona. Então, a primeira coisa é a minha rotina. Eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. Então, a minha rotina não mudou em nada. Né? O que eu fazia antes da crise, eu faço hoje exatamente igual. E sem o menor esforço. Né? Até porque eu já passei outras crises, mesmo porque eu já trabalhei outras vezes de home office. Né? Então, hoje eu tenho um escritório, mas eu já trabalhei de casa, né? Uma época da minha vida. Então, para mim, a profissão é solitária, ou seja, a rotina é a mesma. A rotina é a mesma. A rotina não muda. O que muda é quando eu estou no cliente. Né? Entendi. Ou quando eu estou dando aula para as pessoas. Mas tirou essas duas, né? O meu escritório eu estou sozinha, não tenho funcionários, enfim, então não mudou muito. Mas como eu acho que é muito importante, volto a repetir, ser um empreendedor você tem que ter disciplina. Então, ter rotina é ter disciplina. Sim. Porque as pessoas indisciplinadas odeiam rotina. Né? Então, assim, por isso o que serve para mim. Então, eu tenho a minha rotina. Acordo, aliás, eu estou acordando até mais cedo. Né? Eu acordo. Olha só! Eu estou acordando 1 hora antes da minha rotina. Porque como eu gosto de me exercitar e do lado da minha casa tem uma praça, eu quero andar sozinha, né? Não quero ter, né? Quero me preservar. Então eu ando, acordo mais cedo, faço a minha rotina, enfim, saudável, de ginástica e tal. E aí começo, me arrumo, me maqueio, coloco a roupa e vou trabalhar. Então, para quem trabalha de home office, eu acho super importante 2 coisas. Você ter um espaço físico. A gente delimitar territórios, a gente fica mais confortável e mais organizado. Imagino. Né? Sim. Então, com crise ou sem crise, você tem que ter a sua mesa, o seu cantinho, não sei, aí depende do espaço de cada um. Né? Que ali eu vou chamar de trabalho. Né? Então, eu me arrumo e venho para o meu trabalho, que seja a minha mesa, né? Onde eu vou ter as minhas coisas e tal. Então, assim, demarcar um território eu acho essencial para você trabalhar de home office. Mesmo porque, se você mora com outras pessoas, as pessoas têm que entender que quando você estiver no seu cantinho ou no seu trabalho, você não pode ser incomodado, o filho não pode falar. Então, você tem que ter disciplina e aproveitar e educar os outros também, né? Que é uma boa oportunidade de educar. Lógico. Então, eu acho isso fundamental. Quanto é o que eu falei, me arrumar, o dress code, a forma como a gente está vestido, tá, altera o meu comportamento. Isso é o que eu mais estou vendo isso. Então, se eu estiver relaxado, ou seja, confortável demais, a minha atitude em relação aos meus afazeres, a planilha que eu tenho que montar, a call que eu tenho que fazer, vai estar mais o quê? Relaxada. Então você perde o profissionalismo. Acredito, né, que você, por exemplo, Fernanda, você pode até me corrigir, mas quando você fala ao telefone erecto, a outra pessoa percebe a sua formalidade do que quando você está deitado e relaxado, né? Então a roupa faz isso. Você vai dar aquele bom dia, assim, bom dia, e aí, como vocês estão, meu time? Tá com certeza você vai transmitir isso na forma. Então, assim, se vestir, eu não estou dizendo para você formal, né? Mas eu falo, eu até postei hoje. Não precisa colocar gravata. Não, você vai no business casual. Né, que é você estar profissional para você. Né? Estou trabalhando. E como que é o business casual?
Explica pra gente Ah, como que é o business casual, Sil, para homens e para mulheres. Então, por exemplo, para os homens, ele não precisa... Ó, nem vou falar... Porque quando a gente fala casual, a gente já tirou gravata e terno e qualquer coisa. Mas vamos pensar em camisa. Em vez de ele estar de camisa, ele pode estar com uma polo. As mulheres, em vez de estar de camiseta, né? Ou elas podem estar com uma blusa de tecido. Né? Então, por exemplo, a minha aqui é uma golinha mas é tecido. As mulheres têm que estar com o cabelo arrumado, tem que estar maquiada. Sim. Não precisa estar de salto, mas você tem que estar com uma calça ou uma saia de alfaiataria. Um detalhe que, assim, para mim é muito importante para trabalhar. Até o meu marido às vezes comenta assim, nossa, mas por que você tá assim? É perfume. Eu me sinto assim, a profissional preparada quando eu tô perfumada. Sua rotina é normal, é o que eu falo. De segunda a sexta, eu me visto para trabalhar. Maquiagem, perfume e tal. E outra, é importante fazer isso de segunda a sexta, porque final de semana continua sendo final de semana. Então, no final de semana, aí você pode relaxar um pouquinho. Aí você... Porque é normal, é como se fosse antes, entendeu? Trabalhar em home office é como se você estivesse trabalhando numa empresa. A palavra está falando, é como evento. As pessoas vão no evento a trabalho. Não muda nada. Evento a trabalho é tão chato como trabalho, às vezes. Né? Tem que conversar, tem que fazer networking, não pode beber. Não é que você está numa festa diferente. Sim. Ali você não está profissional, você está né? Claro. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que não dá para ficar em casa. Eu estou vendo, o meu marido, ele é executivo de uma empresa e ele faz muito call, né? E eu já vi, assim, várias vezes, e aí é de multinacional. Um e outro, tipo, mas você tá com a barba... Chama a atenção. As pessoas estão em casa, acho que não precisam fazer a barba, os homens. Nossa! E eu vi já 3 vezes nessas calls, né, que eles fazem, essas conference calls, as pessoas, assim, com um tom meio de brincadeira, mas meio que chamando a atenção. Que tem né, aquele fundo de verdade, né? Uma puxada de orelha. Porque é isso mesmo. Isso, você está profissional. E você muda. E eu acho tem que uma relação direta com o profissionalismo. Sim. E o seu comportamento trabalhando mesmo. Você quando você está bem com você, não é para o outro, né? Porque você está sozinho, às vezes. Para você produz melhor. Né? Você produz melhor, com mais seriedade, com mais responsabilidade, enfim. Então, essa seria a minha dica. Sim, tem toda a razão. Maravilhoso. Nosso papo tá maravilhoso. Eu acredito que a gente vai ter que marcar uma outra live para falar um pouco mais de vestimenta, tirar as dúvidas das pessoas. Ô, Fê, você sabia que é a primeira live que eu faço, né? É a primeira live que eu faço. Que honra! Então, para mim é tudo novidade. Então, para mim é tudo novidade. Então, se prepara que agora vai chover live com as dicas da Silvana. Vamos ver. Eu espero que eu esteja ajudando com a minha experiência, porque, como eu disse, eu não sou expertise em empreendedorismo, né? Eu estou compartilhando. Sim. Sim, e muito mais do que os livros dizem, a experiência conta demais. E esses 20 anos, o que você trouxe pra gente agregou muito, trouxe muitos valores que são importantes da gente refletir, repensar na nossa vida profissional. Eu tenho certeza que dos nossos espectadores aqui também. E, Silvana, eu quero te agradecer imensamente por participar aqui do Café com a Fê. E te convido para próximas lives também, respondendo outras dúvidas. E quem tiver mais dúvidas sobre empreendedorismo, quiser saber um pouco mais sobre a Silvana, pode mandar direct que eu repasso para ela. Já sigam a Silvana. Aliás, Sil, por favor, quais são os seus contatos para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho? Quais são os contatos? Bom, eu tenho o Instagram, que é dresscodesb, e tem o meu site, que é dresscode.com.br, né? Então, nesses